Vem atrapalhando um pouquinho sua aula. Então vamos lá, não atrapalha não. Então vamos lá começar a nossa aula. A gente vai começar pela correção da questão 2 da tarefa passada. E essa aula ela vai ser interessante, melhor, essa correção vai ser interessante por conta do aspecto que essa questão aborda do ponto de vista dos elementos que nós precisamos para energia mecânica, tá? Que a gente vai usar agora, que vai ser o tema da nossa próxima aula, tá? Então, olha só, a questão diz o seguinte: as gruas são equipamentos utilizados para elevação e a movimentação de cargas e materiais pesados em obras civis de médio e grande porte, em indústrias, terminais portuários e aeroportuários. As gruas conferem grande agilidade no transporte de cargas porque não somente as movimentam vertical e horizontalmente, como também possibilitam uma combinação desses dois movimentos, resultando em movimentos diagonais como ilustrado aqui. Tá? Então vocês podem perceber que aqui ele tem um gancho, né? Ele pode se locomover nessa direção e pode se locomover nessa direção. Então, combinando esses dois elementos aqui, ele tem várias combinações que são possíveis de serem feitas para o transporte de alguma carga pesada. Considere que a carga tem uma massa de 5 toneladas. Já adiantando para vocês, para quem não sabe, tá? Para quem não lembra, na verdade, 5 toneladas é a mesma coisa que 5.000 quilos, tá? Então, cada tonelada equivale a 1.000 quilos. Calcule o trabalho da força-peso, então, que é importante, tá? É a força-peso que a gente vai estar atuando. E aí, outro lembrete: força-peso é massa vezes gravidade, tá? Então, só outro lembretezinho aí para a gente poder utilizar na conta. Aí ele pede o seguinte: para a gente calcular o trabalho da força-peso aplicada nessa carga quando a grua se movimenta segundo as trajetórias. Vamos lá. A primeira trajetória é a trajetória A, B e C. Isto é, o objeto é puxado aqui em cima, ele vai se locomover para a direita, depois ele vai descer até o ponto C. Então, ele vai fazer esse caminho aqui. Basicamente, o que vai acontecer? Primeiro, nós temos que o trabalho de uma força é dado pela seguinte expressão: é a força, que nesse caso é a força-peso, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo em que é aplicado esse movimento, tá? Nesse caso aqui, a gente vai perceber que o ângulo em questão é o ângulo de 90 graus, tá? Então, vamos lá. Essa é a fórmula aqui que a gente vai estar utilizando para resolver a nossa questão aqui. O que nós vamos fazer com essa trajetória ABC? Nós vamos desmembrar essas trajetórias em dois momentos: de A até B, locomoção de A até B, e depois a locomoção de B até C, calcular esses trabalhos de maneira separada. Então, isso aqui, nós vamos perceber o seguinte, ó, que o trabalho de A até B, ele vai ser igual a força-peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo de 90 graus, tá? Então, esse aí vai ser o trabalho de A até B. Aí ele diz assim: professor, mas o deslocamento, ó, é horizontal, não tem ângulo. Mas o ângulo não é do deslocamento, não. Não é só do deslocamento, o ângulo é do deslocamento com a força-peso. A força-peso é para baixo, o deslocamento é para a direita. Então, o ângulo formado é o ângulo de 90. E aí vem aquele detalhe. Nós temos que lembrar que o ângulo de 90 graus, quando aplicado na função cosseno, o seu valor é zero, tá? Então, sempre lembrar, cosseno de 90 é zero. Então, qualquer valor que eu ponha no peso aqui, qualquer valor que eu ponha na distância percorrida aqui, o resultado sempre vai dar zero. Então, o trabalho de A até B é de 0 joules, tá? Então, ele não executa trabalho, ele não gasta energia aqui nesse movimento horizontal. Próximo passo é nós calcularmos o trabalho da força peso na trajetória de B até C. E aqui vai ter trabalho, porque o peso, tá, é para baixo e o deslocamento é para baixo. Então, o peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Nesse caso aqui, como o peso é para baixo e o deslocamento é para baixo, eles não vão formar nenhum ângulo, ou seja, o ângulo é zero. Logo, é só a gente substituir os valores.
Se a massa da carga é 5.000 quilos, o peso vai ser 10 vezes mais, ou seja, 50.000. Então, o peso dessa carga é 50.000. O deslocamento que ele vai percorrer aqui de B até C é 9 metros, como indicado na figura. E o cosseno de 0 graus é 1. Portanto, é só fazer essa multiplicação, tá? Como eu sempre menciono para vocês, multiplicação que tem zeros, a gente esquece os zeros, ignora o zero, multiplica só os números. Ó. 5 vezes 9, 45. E aí você conta os zeros, tem 4 zeros, você vem aqui e coloca os 4 zeros no final. Ou seja, essa trajetória vai ter vai exercer, ou vai, sei lá, ele vai indicar um trabalho, ele vai consumir uma energia de 450.000 joules, tá? Então, aqui nós calculamos o trabalho de B até C. Só que isso não responderia a pergunta, né? Porque a pergunta quer o trabalho ABC. Aí a gente precisa lembrar de uma propriedade muito importante do trabalho, tá? Qual que é essa propriedade? Vou fazer aqui embaixo, ó. Então, para concluir a letra A, tá? O trabalho exercido pelas forças de A, B até C, o trabalho dos 3 deslocamentos, né, dos 3 pontos, ele é o trabalho da parte A até B, mais o trabalho da parte B até C. Ora, o trabalho de A até B, ele vale 0, e o de B até C vale 450.000. Portanto, o trabalho total de A até C, passando por B, é igual a 450.000 joules, tá? Então, essa é a resposta da letra A, já que horizontalmente, em relação à força-peso, não é exercida trabalho. Aqui vale um detalhe importante. Isso não significa que a máquina em si não consome, ou não gasta energia, ou não usa energia aqui para fazer o deslocamento horizontal. Isso só significa que, em relação à força-peso, ele não exerce trabalho. Então, vai ter outra força, pode ser força de atrito, força normal, força de tração, vai ter outras forças que, para essas forças, vai existir o trabalho, tá? Então, é o trabalho em relação ao peso que não que é zero, mas em relação a outras forças, pode ser que ele seja diferente de zero. Então, só esse cuidado ao analisar questões desse tipo. Então, isso significa dizer que nem sempre, quando a gente vai calcular o trabalho, o trabalho foi horizontal, então vai ser zero. Isso não é verdade, tá? Em relação à força-peso, porque ela é perpendicular ao deslocamento, aí sim, o trabalho é zero. Na letra B, o que nós temos que fazer é calcular o trabalho de A até C, ou seja, o trabalho feito na diagonal. Isso significa que é basicamente o seguinte, ó, o que a carga vai fazer? Ó? Ele vai liberando essa cordinha aqui, que eu esqueci o nome, né, esse gancho, ele vai liberando na diagonal. Então, quando ele vai se locomovendo para a direita, ele já vai diminuindo aqui, e aí a carga vai descendo. Então, ele faz, digamos assim, os dois processos de locomover para a direita e para baixo na mesma proporção. E, portanto, surge aí essa diagonal que, geometricamente, essa aqui é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo, tá? Então, como que eu faço o trabalho de A até C? O trabalho da força A até C, ele nada mais é do que a força-peso, já que ele quer da força-peso, tá? Então, continua sendo da força-peso, o deslocamento e o cosseno do ângulo. Agora, a pergunta é, quem é o deslocamento? Então, o deslocamento vai ser 15 metros. E quem é o ângulo aplicado aí nessa questão? Nesse caso aqui, o cosseno do ângulo que nós vamos estar utilizando é o ângulo alfa, tá? Esse ângulo aí que a gente vai estar utilizando como referência para o nosso cálculo. Mas aqui vale um detalhe muito importante, tá, pessoal? Que é o seguinte, ó, nós temos o cosseno do ângulo alfa. Nós não sabemos quem é o alfa, mas nós aprendemos em matemática, tá? A semana passada, 2 semanas atrás, como se calcula o cosseno de um ângulo no triângulo, tá? Então, se eu tenho um ângulo aqui, esse é o ângulo, e eu quero saber o cosseno do ângulo, o que eu faço? Então, cosseno do ângulo alfa
eu faço cateto adjacente sobre a hipotenusa do sistema. Então, quem que é o cateto adjacente desse ângulo? É o cateto cujo valor é equivalente a 9 metros, tá? Então, vamos substituir aqui na fórmula. O peso, 50 mil, o peso não muda, o peso da carga continua o mesmo. O deslocamento agora é 15 metros, porque é esse valorzinho aqui. Então, 15 metros vezes o cosseno do ângulo, que é cateto adjacente, 9 sobre hipotenusa. A hipotenusa do nosso triângulo representado aqui é o lado AC, que vale 15. Aí é só multiplicar novamente. Ó. Perceba que eu posso simplificar esse 15 com esse 15. Você pode multiplicar se você quiser e depois dividir. Eu prefiro simplificar porque simplificando eu chego direto no resultado. E simplificando esse, eu vou multiplicar 9 por 50 mil, que a gente já fez aqui em cima. Então, o trabalho das forças, da força-peso, da trajetória de A até C, diretamente, sem precisar passar por B, também é 450 mil joules. E por que eu quis trazer essa questão aqui para a gente poder estar discutindo ela na aula? Para deixar claro para vocês o seguinte, não nessa aula, mas na semana que vem, quando a gente estiver estudando forças conservativas e sistemas conservativos, a gente vai ter um teorema que vai dizer para a gente que em forças conservativas, o trabalho ele é independente da trajetória. A gente até conversou um pouco sobre isso na primeira aula de energia, falando sobre esse aspecto de que o trabalho ele independe da trajetória se as forças não são forças dissipativas. Então, o que acontece? Independentemente de trajetória, se você vai de A até C, passando por B ou passando por qualquer outros pontos em questão, né, se em vez de linha reta você fizesse várias curvas, se a força analisada é uma força conservativa, o trabalho em relação a essa força, preciso ficar bem claro que é em relação a essa força específica, tá? Ele é independente da trajetória. Então, tanto faz eu calcular dessa forma, como a gente fez na letra A, quanto da letra B, o resultado do trabalho ele é o mesmo, tá? Por isso que eu quis trazer essa questão por conta dessa particularidade do trabalho. Observem que, apesar dessa questão ser uma questão de energia, tá? De trabalho, aplicada a uma aula de energia potencial, nós não calculamos energia potencial, a gente só utilizou o trabalho mesmo para poder calcular e resolver essa questão. Mas eu quis trazer ela justamente por conta desse aspecto. Observe que a gente poderia ter utilizado, tá, o teorema da energia potencial aqui, mas não vale a pena porque ficaria mais difícil. Lembrem que a gente estudou, deixa eu abrir um limpo aqui para a gente mostrar para vocês. Lembre-se que na primeira aula nós estudamos o quê? Nós estudamos que o trabalho ele é igual a força vezes o deslocamento, fórmula que a gente acabou de utilizar, vezes o cosseno do ângulo em questão aí do problema, que aparece no probleminha no exercício. Já na primeira aula, ou melhor, na segunda aula, nós estudamos que o trabalho ele pode ser feito, né, ele pode ser calculado como sendo a variação da energia cinética, isto é, energia cinética final menos energia cinética inicial. Aula passada nós vimos o quê? Que o trabalho ele pode ser medido como sendo menos a variação da energia potencial, isto é, energia potencial inicial menos a final. Ele é o contrário das variações anteriores. E agora, na aula de hoje, o que a gente vai ver? A gente vai ver que o trabalho ele é medido também como sendo a variação da energia mecânica. Então, os três teoremas que a gente viu, ou melhor, os dois que a gente viu até agora e que a gente vai ver hoje, eles relacionam o trabalho, como vocês podem ver aqui, todas essas quatro formas relacionam o trabalho com uma forma de energia, né? Essas três usam a energia e essa primeira utiliza a força aplicada ou a força que aparece no problema para então a gente resolver e calcular o trabalho, tá? Ou vice-versa, se você tiver o trabalho, você pode calcular a força ou o deslocamento ou mesmo o ângulo utilizando as variáveis que aparecem nessa formulazinha, tá bom? Ficou alguma dúvida, pessoal? Acho que não, né? Eu acho. Deixa eu ver aqui.
Oi, Não, nada. tá tranquilo até aí, pessoal? Então vamos lá. Então vamos começar então o conteúdo para hoje, tá? Então olha só, o conteúdo para hoje é de energia mecânica. E o que, que é energia mecânica? Gente, a energia mecânica ela é a soma das energias cinéticas e potencial, caso elas existam, tá? Não necessariamente no sistema vai existir as duas. Pode ser que exista só a cinética, pode ser que exista só a energia potencial gravitacional, ou só a energia potencial elástica, ou ainda só a energia potencial elétrica. Mas aqui a gente, como tá, vocês podem ver aqui, ó, nós não estamos levando em consideração a energia potencial elétrica ainda, tá? Mas então, como que fica, tá? A energia mecânica, ela pode ser qualquer uma das três energias, ou pode ser duas delas, ou pode ser as três, tá? Então a gente tem que observar o contexto e verificar qual das energias que estão sendo utilizadas, tá bom? Que a gente vai ver isso nos exemplos, aí vocês vão perceber essa diferença. Lembrando que a energia cinética é massa velocidade ao quadrado dividido por 2, energia potencial gravitacional é massa, gravidade, altura, é potencial elástica, constante elástica vezes a deformação da mola ao quadrado dividido por 2, tá? Então, essa é a fórmula básica de se calcular energia mecânica. Mas como a gente tem visto em todas as últimas aulas sobre trabalho, a gente tem o teorema da energia mecânica. E o que é o teorema da energia mecânica? É possível demonstrar que a soma dos trabalhos de forças não conservativas, de todas as forças não conservativas, pode ser calculado através da expressão. O trabalho é igual à variação da energia mecânica, tá? Ou seja, o trabalho é igual a delta EM, que é justamente isso aqui que eu coloquei para vocês agora há pouco, tá? Então, o trabalho pode ser medido através das variações da energia mecânica. Note, tá, gente, que esse F e esse I que aparece em cima indica energia mecânica final e inicial, como a gente já está acostumado a fazer e fizemos isso com todas as formas de variações. Isso não é só para energia mecânica, para as energias de trabalho, mas também isso serve para todo o conteúdo da física que envolve variação de alguma coisa, de alguma grandeza, tá? Olha só, se o trabalho é igual a zero, então a energia mecânica é igual a zero, ou seja, energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Nesse caso, a gente diz que o sistema é conservativo, tá? Um sistema conservativo é aquele que mantém o valor da energia mecânica independentemente do percurso ou do problema, ou do decorrer ali do que está acontecendo no contexto, tá? Por exemplo, se for o movimento de um corpo, ele diz que a energia mecânica total, a energia total do sistema permanece constante. Então, a energia mecânica, seja cinética, potencial gravitacional, todas elas vão se manter ali, elas vão variar para que a energia mecânica, que é o resultado delas, permaneça constante. Agora, se o trabalho é positivo, então a energia mecânica é positiva, a variação de energia mecânica é positiva, significa dizer que ela aumenta, tá? E se for negativo, diz que a energia do sistema diminui, ou seja, a dissipação de energia. Por alguma forma, a energia é como se estivesse aí escapando do sistema, transformando num outro tipo de energia que não necessariamente é a energia indicada, tá? Em ambos os casos, a gente diz que o sistema não é conservativo, tá? Em uma vez que não há conservação de energia. Então, a palavra conservativo indica para a gente a conservação da energia, a energia permanecer constante em todo o percurso. Tá? Vocês estão entrando agora porque a Nilza foi atrás de vocês aí? Vamos lá. Então, sistemas não conservativos e conservativos, tá? Vamos lá. Primeiro, um sistema é denominado conservativo quando o trabalho das forças não conservativas é nulo, isto é, a energia mecânica permanece constante. Os exemplos a seguir mostram três possíveis situações em que isso ocorre. Quando o satélite orbita a Terra, a única força que existe é gravitacional. E a força gravitacional é denominada uma força conservativa, tá? Quando a pedra de cooling desliza na pista de gelo, como não há atrito, a única força não conservativa é
a normal, que é ortogonal à trajetória. E aqui nós temos a terceira, a soma vetorial das forças não conservativas é nula. Quando um carro se movimenta em um movimento retilíneo uniforme, está em linha reta, a resistência do ar e o atrito, que são forças não conservativas, se equilibram. E, portanto, a normal também não é que também não é conservativa, realiza um trabalho nulo. Então, a normal se equilibra com o peso, tá bom? Então, basicamente, são essas as coisas aqui que nós temos como forças conservativas e não conservativas aqui. Claro que a gente poderia discutir muito mais, porém a gente não vai perder tempo discutindo sobre os desenhos, a configuração das forças, de forma supondo as coisas. Nós vamos fazer isso com exercícios, tá? Vou pegar alguns exercícios aqui. A gente está fazendo nessa aula. Então, deixa eu pegar aqui. Então, o primeiro exemplo que nós vamos fazer é esse aqui, ó. Então, vamos lá. Imagine que você deixa cair um objeto de massa m e de uma altura de 51,2 metros. Determine a velocidade desse objeto ao tocar o solo. Então, quando esse objeto cai, observe que ele é abandonado. O que vai acontecer? Ele vai aumentando a velocidade. Isso significa dizer... Deixa eu fazer um esquema aqui, tá? Então, um objeto de massa m cai, tá? Com velocidade inicial nula, tá bom? Já que ele é abandonado. E quando ele cai, a ação gravitacional que é para baixo faz com que a velocidade desse objeto, a velocidade dele venha a aumentar, tá bom? Então, como a velocidade vai aumentando, isso significa dizer que a energia cinética desse carinha aqui vai aumentando. Consequentemente, a uma determinada altura h, esse objeto tem uma energia potencial que quando... opa, não é zero não, viu? A energia potencial também aumenta. E quando ele vai descendo, a energia potencial vai diminuindo e a energia cinética vai aumentando. Basicamente, o que acontece nesse sistema aqui é que, numa determinada altura, tá? O objeto vai ter... Ele está parado aqui em cima, antes de você soltar o objeto. Então, o que acontece? Esse objeto vai ter energia potencial máxima, tá? Mas vai ter energia cinética nula. Por quê? Porque quando você está parado, a velocidade é zero, portanto, a energia cinética é zero. Quando você solta o objeto, ele começa a cair, a velocidade vai aumentando, então a energia cinética deixa de ser zero e começa a aumentar. Consequentemente, a altura diminui, então a energia potencial diminui. Basicamente, vamos pegar aqui as fórmulas só para a gente poder olhar aqui, ó. Então, perceba o seguinte, ó, a energia cinética que depende da velocidade, quanto maior a velocidade, maior a energia cinética, e aí ele vai transformando a energia potencial, que é da máxima, tá? Que depende da altura, como vocês podem ver aqui, ele vai ser transformado em energia cinética, tá bom? Ele vai fazendo essa troca. Ele retira a energia porque a energia em si, ela não surge do nada, ela é transformada de uma modalidade em outra modalidade. Então, vamos ver como que nós resolvemos esse problema. Então, esse problema, ele é um problema de sistema conservativo, tá? Então, ele é um problema que diz o seguinte, que a energia mecânica, a gente poderia escrever assim, ó, o trabalho é nulo, então a variação da energia é igual a zero.
que aí a gente vai poder fazer várias suposições em que a energia mecânica final e inicial são iguais. Mas a gente vai direto ao ponto, tá? Em sistemas que acontece esse tipo de procedimento, em que uma energia aumenta e a outra diminui, mas que permanece o contexto principal permanece constante, que seria a energia mecânica, o que a gente faz? Gente, é simples, tá? A gente vai escrever o seguinte, ó, energia mecânica final, ela é igual à energia mecânica inicial. Então, como que a gente vai resolver? Primeiro, nós vamos escrever energia mecânica final, tá, gente? Energia mecânica final é a energia cinética final mais a energia potencial final. E isso aqui é igual a energia cinética inicial. É a mesma coisa, tá? E potencial. Isso significa dizer que as energias são iguais. Só que aqui vale um detalhe importante. Como o que atua sobre o objeto é a gravidade, essa energia potencial é a gravitacional. Tá? Então tem que ficar claro isso aí para vocês. Não tem energia elástica, tá? Energia potencial elástica, pois não tem mola, não tem. Deixa eu ver qual é outro objeto. Não tem um corpo elástico aí, seja mola, seja algo que possa deformar e voltar ao normal. Então, como não tem isto, então a gente pode dizer que a energia potencial elástica é nula, tá? Então vamos lá fazer o esquema. Como que eu calculo a energia energia cinética final? É massa vezes velocidade ao quadrado, essa velocidade é final, tá? Dividido por 2. Mais a energia potencial gravitacional, massa, gravidade vezes a altura, tá? Igual a quem? Energia cinética inicial, que é massa, vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2, tá? Mais a energia gravitacional inicial, que também é massa vezes gravidade vezes altura, tá? Aí aqui tem duas coisas importantes. Primeiro, ele parte do repouso, então a velocidade inicial é zero. Cancela isso aqui. É zero, então não precisa fazer. Quando o objeto chega no ponto final, que seria no solo, a altura final ela é zero. Então, cancela isso aqui. Resumindo, a expressão que nós precisamos resolver é essa aqui, ó. Massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, igual a massa, gravidade vezes altura. Pronto. Agora é só substituir valores e obter o resultado. Observem que a massa pode cortar com essa massa, então a velocidade ao quadrado dividido por 2 é igual a gravidade, que é 10, vezes a altura do objeto, que se encontra a 51,2 metros. Agora é só correr para o abraço, né, gente? Ó, velocidade ao quadrado dividido por 2 é igual a 512, né? Multiplicando por 10, tira vírgula. Multiplicação cruzada, velocidade ao quadrado, é igual a 2 vezes 512, que vai dar 1024. Portanto, é só extrair a raiz quadrada de 1024. Se eu não me engano, é 32, tá? Deixa eu ver. Se quem quiser calcular aí também, para ver. É 32. Então, a velocidade final é 32 metros por segundo, tá? Então, percebam que, apesar de parecer difícil, tá? Nós vamos simplificar algumas coisas. E aí a nossa fórmula, gente, ó, depois que a gente simplifica, ó, fica bem facinha de se calcular, tá? Então, pode parecer, a princípio, que é um problema difícil de ser feito, mas muitas vezes, tá? E raramente não acontece isso, mas na maioria das vezes, as coisas, a maioria das coisas a gente consegue simplificar, a gente consegue modificar elas para ficar mais fácil de se entender, de se chegar ao resultado desejado. Então, toda vez que for preciso fazer esses cálculos, não tenham, digamos, não tenham medo. Tentem fazer com calma, porque fazendo com calma você vai conseguir simplificar muita coisa e chegar, então, na resolução desejada, tá? Então, vamos Professor, lá. Sim? por que que usou o método da gravidade? Porque é um objeto que foi abandonado.
Então esse objeto cai devido à ação da gravidade. Se não houver gravidade, o objeto não cai. Por que que eu não usei a energia potencial elástica? Porque nesse problema não tem nada a ver com molas e elásticos. Então, não faria sentido nenhum eu utilizar a energia potencial elástica. Porque percebam o que foi dito aqui. Ó. Olha só. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. A energia mecânica é a soma das energias cinética e potencial, né? Cinética, potencial gravitacional e elástica, caso elas existam, tá? Não é levado em consideração aqui, por enquanto, a energia potencial elétrica, porque isso aqui é um caso bem particular que nós estudamos na parte da física elétrica, mas é só ano que vem para vocês verem, tá? Então, elas têm essas 3 características aqui, ó. Pode ser que, por exemplo, não tenha energia cinética, só tenha potencial gravitacional e elástica, tá? Pode ser que não tenha gravitacional, só tenha cinética e elástica. Depende do problema, tá? Como que eu vou saber... Entendi. Eita, lasqueira. Como que eu vou saber qual que eu tenho que utilizar? Primeiro, você vai utilizar a energia cinética, se tiver velocidade. Você vai utilizar energia potencial gravitacional, caso tenha altura e gravidade, né? E você vai usar elástica quando tem molas, tá? Principalmente molas. Pode ser outro corpo que funcione com o efeito de elástico. Qual que é o efeito do elástico? É um corpo deformar e depois ele voltar ao normal. Seja deformar comprimindo ou seja deformar esticando, tá? Ele deforma, mas depois ele retorna ao seu estado original. Então, basicamente, por isso que a gente utilizou essa técnica. Vamos fazer uma questão aqui que não é uma questão de cálculo, tá? É uma questão de observação, não precisa resolver nada. A gente só precisa analisar o gráfico para resolver, tá? É uma questão do plural, uma questão da tarefa complementar. Como eu tenho tentado resolver o máximo de tarefa complementar possível, tá? Para vocês verem as respostas, verem os procedimentos. Então, vejam só. Essa questão diz o seguinte, ó, um corpo de massa M se movimenta no campo de forças conservativas. Ele não fala quais são, mas diz que é conservativas. Então, só retornando aqui, o que é uma força conservativa? Força conservativa é quando o trabalho, ó, é nulo, tá? Então, a variação de energia é nula, portanto, energia mecânica final é igual à inicial. É o que a gente utilizou aqui para poder resolver isso aqui. Aí diz o seguinte, sua energia mecânica é igual a 60 joules, tá? E o gráfico, então, ele está dizendo o seguinte, ó, energia mecânica é igual a 60 joules. O que isso significa, gente? Isso significa dizer que a energia mecânica final é igual a isso aqui, que é igual à energia mecânica inicial, tá? É isso que ele está falando. Aí ele diz assim, ó, o gráfico, esse aqui é o gráfico da energia potencial, ó, energia potencial, em função do diagrama da distância aqui. Vamos lá, nessas condições a gente pode afirmar o quê? A resposta aqui é a letra D, mas eu vou explicar para vocês por que a letra A, por que as outras são falsas, e aí a gente conclui que a letra C, a letra D é a verdadeira. Vamos lá. Em x igual a 8, aqui, ó, x igual a 8, a energia mecânica é nula, tá? Então, essa aqui é falsa. Por quê? Porque ele já disse para a gente que a energia mecânica é 60 joules. Então, de cara, a letra A é falsa. Letra B. Em x igual a 0, aqui, ó. Em x igual a 0, a energia cinética é máxima. Tá vendo? Olha só. A energia potencial é 40. Então, se a energia potencial é 40 e a energia mecânica é 60, isso significa que em x igual a 0, tá? Energia mecânica é 60, energia potencial, olhando para o gráfico aqui, ó, é 40. Isso significa dizer que a energia cinética tem que ser quanto? Alguém sabe chutar aí? E aí, alguém tem alguma ideia de quanto que tem que ser energia cinética? Valendo pirulito aí. E aí, alguém... Ninguém, rapaz. Ninguém vai chutar. Ninguém tem ideia. Vai, Luiz, você Não que gosto de pirulito, não. chuta aí. Ah, então, sei lá... Meio ponto aí. Para, Luiz. Você gosta 20. assim? Oi?
Eles 20, gostam assim, 60, 40 ou 100. gosta de pirulito assim, tá? Sabe? Tem que chutar só o número aí, Lucas. 60. 60? Então vamos lá. Pessoal, lembre-se, vamos voltar aqui. Energia mecânica é energia cinética mais quem? Energia potencial. Ora, se energia cinética, se energia mecânica, ó, que é essa aqui, é a potencial mais a cinética, então se eu tenho 60, eu tenho 40, falta quanto para completar 60? 20. Então, a energia cinética é, no x igual a zero, a energia cinética é o 20, é o que falta para completar os 60 da energia mecânica, tá? 20. Agora, na letra C, ó, em x igual a 8, tá? Aqui de novo, a energia cinética é nula, aqui embaixo. Aqui é falso, né? Olha só. A energia mecânica, melhor, a energia potencial, em x igual a 8, aqui, ó, a potencial é zero, porque ele está aqui no eixo x, então é zero. Então, isso significa dizer que a energia cinética não vai ser nula. Na verdade, a energia cinética vai ser igual a 60 joules, porque se a energia potencial é zero, como vocês poderão ver aqui, vai sobrar 60 joules para a energia cinética, então ela vai ser máxima. E aqui ele fala para a gente que em x igual a 6, aqui, a energia cinética é nula. E aqui, de fato, a energia cinética vai ser nula pelo seguinte, ó. A potencial aqui, ó, no x igual a 6, ela é 60. Se a energia mecânica é 60 e a potencial é 60, para que continue valendo a regra de que a energia mecânica é igual à energia cinética mais a potencial, tá? Se essa é 60 e essa é 60, então essa aqui tem que ser zero para que a igualdade permaneça valendo, tá? Então é por isso que ela é nula. Bom? Então nessa não precisa de cálculo, basta a gente observar o gráfico, tá? Isso que eu estou anotando aqui é só para fazer um esboço, mais ou menos, para relacionar aí essas grandezas com vocês, mas não é necessário fazer cálculo nenhum nessa questão, é só uma análise gráfica dele. Alguma dúvida? Ok, por que 40 mais 60 deu 20? Cara. Não é energia 40 mais... cinética mais potencial. Meu Deus. Ah, tá. Então eu Não é vou 40 mais desenhar. 60, não. Ó, Lucas, energia mecânica é energia cinética mais energia potencial. Essa aqui é 60. E essa aqui é 40. Quanto que falta para completar 60? 20. Você não pode confundir, ó. Mecânica é a energia total do sistema. 40 é a energia potencial. Então, para completar os 60, está faltando 20. Então, a energia cinética é 20. Ó. Se você montar a fórmula, você pode passar o 40 para o outro lado subtraindo. Ó, 60 menos 40 é igual à energia cinética. Portanto, 20. Tá? Nada a ver, que era mais meio ponto. Mas você não pode confundir a ordem, tá, gente? A ordem é importante. Isso aqui, ó. Energia mecânica, cinética mais gravitacional. A ordem que eu falo não é assim, a cinética tem que vir na frente, potencial depois. Não, não é isso. A ordem é essa aqui, ó. É energia mecânica igual às outras energias, tá? Então, tem que ter esse cuidado aí. Vamos ver uma questão aqui que fala sobre mola, tá? Sobre energia potencial elástica, que até agora a gente não viu nenhuma questão com essa característica aí. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí. Então vamos lá, ó. A questão é a seguinte: um corpo de massa M, abandonado a partir do repouso, desliza sobre um plano inclinado até ser freado por uma mola ideal, tá? Então ele vai fazer esse deslizamento aqui, conforme a figura. Sabendo-se que a constante de força K é igual a 400 newtons por metro e que a compressão máxima da mola X é igual a 0,3 metros, ou seja, 30 centímetros, calcule desprezando os efeitos de forças dissipativas, tá? Então, aqui só são forças conservativas.
a massa e o módulo da velocidade do corpo ao atingir a mola, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos um sistema de forças, tá? Que vão atuar sobre esse corpo e sobre a mola e tal. Na configuração, nós temos somente forças conservativas, já que ele pede para a gente desprezar as forças dissipativas. Então, o processo de resolução vai permanecer com aquela mesma pegada. A energia mecânica final, ela será igual à energia mecânica inicial. Então, como que nós vamos resolver isso? Primeira coisa que a gente tem que analisar é a energia mecânica, ela é a energia cinética mais a energia potencial gravitacional mais a energia potencial elástica. Então, esse aqui tem que ser igual, tá? Esse aqui, todas elas são a energia final, tá? E elas têm que ser iguais à energia cinética mais a energia potencial gravitacional mais a energia potencial elástica, tá? No início do sistema, tá? Então, os valores iniciais e finais precisam ser iguais. Alguma dúvida aí, pessoal, até agora? Tudo tranquilo? Então, que bom que ninguém está tendo dúvida, né? Isso é um motivo muito bom. Motivo muito bom para seguir em frente. Então, o que a gente tem que fazer aí? Bom, eu coloquei a fórmula completa, gente, tá? Mas, na prática mesmo, a gente não vai usar a fórmula completa. O que a gente tem que entender é o seguinte. Aqui em cima, ele parte do repouso. Então, aqui em cima, que vai ser energia... que é o início e aqui é o final, tá? Aqui é o início e aqui é o final. Então, inicialmente, não tem velocidade. Então, a energia cinética que depende da velocidade, ó, energia cinética tem velocidade, então ela vai ser zero. Acabou. Ó, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica aqui, ó, inicial. Vamos levar assim, ó. Tem elástico aqui em cima? Tem mola aqui em cima? Não. Então, a energia elástica inicial não existe, tá? Vamos lá para o segundo passo. Energia potencial gravitacional depende da altura? Depende. Aqui embaixo é zero. Então, não vai ter. Então, o que vai sobrar para o nosso cálculo? A energia cinética, aqui embaixo ele vai parar de novo? Vai parar. Então, some. Resumindo, para o cálculo aqui em questão, nós vamos utilizar somente a energia potencial elástica, tá? Final do sistema, porque quando o objeto desce, ele vai bater na mola, então só no momento final que vai ter energia potencial elástica, igual a energia potencial gravitacional no início do sistema, porque aqui embaixo ele vai ter altura zero, aqui em cima ele vai ter altura de 0,2 metros, ou seja, 20 centímetros, tá? Então, a nossa fórmula vai se resumir nisso daqui. Mas quem que é a energia potencial elástica? Simples. É a constante vezes x ao quadrado dividido por 2. Tá? Lá em cima o texto fala os valores. Igual a energia potencial gravitacional. Massa, gravidade e altura. Pronto, montamos a fórmula. Vejam que inicialmente parece difícil, mas depois que você corta o que tiver de cortar, você tem uma expressão muito fácil de se resolver. Basta você ir no enunciado da questão e observar os valores. Primeiro, a constante K vale 400. Ó. Vou resolver aqui do lado para ficar mais simples. Ó. Constante K vale 400. X. O X, 0,3. Então, vai ficar 0,3 ao quadrado. Dividido por 2. Igual a massa do objeto, ele fala? Não, a massa ele quer calcular. Beleza, se ele quer calcular a massa, então eu venho aqui e deixo a massa, tá? Então aqui a massa vai ser a nossa variável. Quanto que vale a gravidade? 10. Quanto que vale a altura do sistema? Olha para o desenho, 0,2. Pronto, pessoal. Montamos a expressão, vamos resolvê-la, tá?
Ó, aqui nós vamos resolver primeiro a potência ao quadrado, tá? Então, nós teremos 400 vezes essa potência. Essa potência aqui, 0,3 ao quadrado, fica 0,09, dividido por 2, igual a 10 vezes 0,2, que dá 2m. Multiplicando aqui em cima, 4 vezes 9 dá 36. Esses dois zeros cancelam esses dois dígitos após a vírgula, dividido por 2, igual a 2m. Multiplicando cruzado, 4m é igual a 36. Portanto, o m vai ser igual a 36 dividido por 4, a gente passa o 4 dividindo, que é igual a 9. Então, a massa desse objeto aí é igual a 9 quilos, tá? Pronto, gente. Apesar de parecer assim, nossa, como é difícil, né, resolver essa questão, não é. Inicialmente parece difícil mesmo. Você olha para uma conta dessa aqui e diz, cacete, né? Vou ter que resolver muita coisa aqui. Mas no final das contas, a gente não precisa resolver muita coisa, tá, gente? A gente só substitui alguns valores. Ó, vocês perceberam que eu cortei um monte de expressões aqui. Claro que iria aparecer duas expressões assim, ó, do lado direito, igual a essa mesma expressão do lado esquerdo, só com o valor inicial. Só que observem que sempre nós podemos cancelar algumas coisas, tá? Então, no final das contas, apesar de difícil, começa a parecer fácil aí o nosso sistema, tá bom? Alguma dúvida até aí, pessoal? Não, né? Então, vamos lá. A gente calculou a massa, falta calcular quem? Velocidade. Então, como que a gente vai fazer para calcular a velocidade? As forças são conservativas. Então, o que vai acontecer? Novamente, energia mecânica inicial ou final, né? Final é igual a energia mecânica inicial. Então, o que a gente vai usar aqui? Agora nós vamos ser um pouco mais espertos, tá? A energia mecânica final, nós vamos ter que a velocidade final, ela é diferente de zero, porque a gente quer que ela chegue antes lá no objeto lá. Então, nós vamos calcular no instante em que o objeto chega aqui, antes de tocar na mola. Nós vamos calcular a velocidade antes de tocar na mola, tá? Um pouco antes, quando toca na mola ali, antes dele frear. E aí nós vamos perceber o seguinte, que quando o objeto desce lá na rampa, quando ele desce aqui, a altura é zero, então a energia potencial gravitacional naquele momento é zero. No instante que toca na mola, antes de começar a tocar na mola, ali, naquele instantezinho, a energia potencial elástica ainda é zero, tá? Antes de tocar, no instante que toca. Então, eu não vou colocar aqui a energia, tá? Agora, a gente vai cancelar, ó, a energia potencial gravitacional e a elástica, vai sobrar somente a energia cinética, e do outro lado, nós vamos cancelar a energia cinética, porque ele vai ter que parar, ou melhor, ele parte do repouso, é zero no início, a energia elástica não tem elástico no início, então vai ter só a energia potencial gravitacional, massa, gravidade e altura, tá? E aí, ó, massa cancela com massa, a velocidade é o que a gente quer encontrar, a gravidade vale 10, a altura é 0,2, agora é só resolver e correr para o abraço, ó. Velocidade ao quadrado, 10 vezes 0,2 dá 2, multiplicando cruzado, então a velocidade ao quadrado vai ser 4, portanto, passando 2 como raiz quadrada, nós podemos concluir que a velocidade, o módulo da velocidade é 2 metros por segundo, tá? Então, questão bem legal aí, que envolve todas as grandezas que nós precisamos para a energia potencial, tá bom? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje, tá? Eu vou estar agora encerrando a gravação e em seguida vou estar fazendo a chamada e passando as atividades na plataforma.